Então, só lembrando mais uma vez, é só digitar 99 Universitária ou então o programa Fora da Curva lá no Facebook. E hoje é sexta-feira, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e quem está aqui no estúdio com a gente hoje é a Ana Carolina de Souza. Ela faz parte da Rede de Médicos e Médicas Populares, uma das entidades que está organizando hoje um ato público que acontece a partir das 14 horas na Praça do Derby e que conta com a participação de diversas outras entidades, como o Coletivo Pernambucano de Promoção à Saúde e o Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco. Bom dia, Ana. Bom dia, Inácio. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse ato e sobre a saúde. Vamos lá. E para começar nossa conversa, né, eu quis lembrar que está lá registrado no artigo 196 da Constituição Federal, né, por enquanto a gente ainda tem uma Constituição, que a saúde é um direito de todos e por isso é um dever do Estado. Cabe ao poder público garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. A princípio, o Dia Mundial da Saúde ele surge como uma data para lembrar a sociedade da importância de preservação da saúde e de qualidade de vida, sempre puxado por um tema. Esse ano, em 2017, o tema proposto pela Organização Mundial de Saúde é a depressão. Mas, além disso, no Brasil, a data também virou uma data de luta. Isso porque a saúde pública no Brasil, assim como diversas outras áreas, tem passado por um verdadeiro processo de desmonte. Vale lembrar que a PEC 241 congelou recentemente o investimento da saúde por 20 anos, e nesse período a estimativa é que a área perca cerca de 424 bilhões de reais. Uma curiosidade que está na ponta desse processo é a figura do nosso atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, que recebeu cerca de 100 mil reais de empresas de plano de saúde durante sua campanha para deputado. E uma vez que ele foi empossado como ministro, ele já fez questão de declarar que não vai mais caber ao Estado, por exemplo, controlar a qualidade dos serviços oferecidos pelos planos privados. Ô Inácio, o tema da saúde ele é gigante, tem muita coisa que passa por essa conversa que a gente está tendo. Queria saber da tua leitura aí, como é que ele tem sido tratado nos grandes jornais e nas redes de televisão. Bruno e ouvintes da Universitária, a cobertura que a comunicação faz da saúde e da saúde pública e também da saúde privada é muito emblemática do papel da imprensa, do papel dos meios de comunicação em relação aos serviços públicos, e a universalização dos serviços públicos. Apesar do problema ser gigante, ser complexo e ser histórico, a cobertura é de uma nota só. A cobertura é de uma nota só. A nota só é a fila no hospital público, a pessoa que não foi atendida, a pessoa que foi enviada de hospital para hospital, a falta de remédio no hospital público e tal. Essas matérias elas são repetidas. TV nacional, TV local, jornais nacionais, jornais locais, ela é repetida como se só existisse essa pauta. Por outro lado, quando se vai fazer matéria sobre planos de saúde, privados, planos de saúde privados, também a cobertura é de uma nota só. O máximo que se chega de criticidade, porque também eles não conseguem escapar da criticidade, porque os serviços oferecidos, as garantias oferecidas para planos de saúde são lamentáveis, assim, são muito ruins. O máximo que se chega é a questão do consumidor. Eu paguei e não consegui exercer, está aqui o meu boleto, eu fui cobrado a mais. Coloca o paciente apenas como um consumidor nessa relação. Não se fala, por exemplo, do sujeito que ficou esperando, da mulher que ficou esperando com câncer, ficou esperando 6, 7 meses uma operação ser autorizada. Isso é muito mais raro. Isso é muito mais comum na cobertura da saúde pública. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, assim, a cobertura da falta de remédio, da falta de remédio. Está faltando remédio na farmácia do SUS. O Estado não está fornecendo tal remédio. Por exemplo, tem um antidepressivo muito comum, chamado citalopram, que há 2 meses ele não está sendo oferecido à população pelas farmácias do SUS. Por quê? O máximo que se chega de noticiar, se forem noticiar isso, não noticiar isso ainda, mas se forem noticiar isso ainda, vai ser que está faltando. Mas o porquê? A maioria dos laboratórios da indústria farmacêutica, a maioria dos remédios oferecidos, eles são comprados aos laboratórios internacionais, aos laboratórios multinacionais. E não falta remédio nesses laboratórios. O que eles seguram para aumentar o preço
eles seguram para poder barganhar com o governo aumento de preço ou aumento de quantidade. E durante o governo anterior, os governos anteriores, algumas medidas foram tomadas para isso. Muitos laboratórios públicos, como o Lafep e outros laboratórios em São Paulo, da Fiocruz, inclusive, começaram a produzir alguns medicamentos. Começaram a produzir alguns medicamentos que estavam entre os mais procurados pela população no SUS, para poder suprir essas faltas. Então, o governo brasileiro começou a ser, o Estado brasileiro, ele começou a ser um fornecedor de medicamentos para si mesmo, para a população. E isso também está nas raízes do golpe parlamentar que foi dado. Essa posição era muito incômoda para os laboratórios multinacionais. E essa produção, ela, se não parou, mas ela está muito precária no momento. Não está chegando, os laboratórios brasileiros praticamente pararam de fabricar esses remédios. Isso não se leu e não se viu na televisão, que os laboratórios públicos estavam fazendo medicamentos aqui no Brasil. E também hoje não se procura saber por que que laboratório X ou A ou B ou C não está fornecendo mais para o governo. Então, essa é a nota única da cobertura mediática. Você estava falando isso, eu me lembrei de uma curiosidade que a gente já teve aqui recentemente em Pernambuco, pensando nos interesses cruzados. A gente já teve um plano de saúde privado dono de um jornal, né? Sim, durante pouco tempo, mas tivemos. Ana, a gente vai seguir falando com um pouco mais de profundidade sobre essas questões de saúde, mas eu queria puxar pelo ato, né? Uma das bandeiras da movimentação que vai ter hoje é uma defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Você podia falar um pouco como é que vai ser essa ação hoje no Derby? Certo, Bruno. É o seguinte, o Comitê de Saúde, ele surge no ano passado, exatamente no momento que a gente sofre aquele ataque à democracia, né? E lá na Praça do Derby, que a gente passou a chamar de Praça da Resistência, a gente faz um grande acampamento dos movimentos sociais. E aí, enquanto profissionais de saúde, militantes da saúde, participantes de movimentos sociais, a gente passa ao longo do ano se organizando neste comitê, a partir dos nossos movimentos. Então, para o 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, a gente resolve que deve ser um dia de luta também, diante dos ataques que a gente está sofrendo. E para o ato hoje, o que a gente está pensando? A gente está pensando em fazer um ato diferente. No ano passado, a gente já fez dessa forma, no Parque 13 de Maio. E aí a gente pensa em quê? Fazer um ato que a gente consiga dialogar com a população, tanto sobre o que está acontecendo, os ataques que estão ocorrendo ao direito à saúde, né? Quanto a gente possa falar um pouco sobre cuidado, fornecer algumas práticas de cuidado também, certo? Então, assim, a gente vai ter rodas de conversa, oficinas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma oficina de batucada com o pessoal do Levante Popular da Juventude, vai ter oficina sobre estêncios também, né? Como fazer estêncio, pintar camisa. Então, quem quiser levar sua camisa pode levar, com o tema da saúde, né? A gente vai ter uma roda de conversa a respeito dos cuidados das crianças que infelizmente nasceram com a síndrome do Zika vírus congênito, que a gente sabe que é por uma questão de descaso também, acabou ocorrendo essa epidemia de Zika vírus. E a gente sabe as consequências que isso teve, então a gente vai ter uma roda de conversa sobre isso, né? A gente vai ter momentos de dança circular também, que é uma prática integrativa que faz parte do SUS, que, como Inácio bem falou, a gente não vê noticiar os avanços que o SUS tem, né? Então é uma prática que é oferecida no Guilherme Abá, no CIS também, que fica no Engenho do Meio, então a gente vai ter o pessoal das práticas integrativas fazendo essa atividade também, automassagem, aferição de pressão, mas também rodas de conversa sobre as privatizações da saúde, sobre os planos populares de saúde, que proposta é essa? Acho que a gente vai poder daqui a pouco conversar um pouquinho sobre isso, melhor para esclarecer para a população. E também o professor Itamar Lages vai estar falando um pouco sobre a reforma da Previdência e os ataques aos direitos que estão ocorrendo nesse último período para a gente. Enfim, eu vou inverter aqui uma das coisas que eu estava querendo te perguntar, na verdade, justamente para puxar para uma coisa que a gente já falou aqui, né? Que quando o SUS ele aparece na mídia tradicional, geralmente são essas reportagens sobre fila, falta de atendimento, falta de estrutura, falta de médico, etc. E aí você já estava falando de ações positivas que acontecem dentro do SUS também, né? E aí o que a mídia acaba de um certo modo criando é essa sensação de que é um serviço onde nada tá bem, onde nada tá funcionando, etc. Eu queria que você pudesse falar assim, o quanto disso condiz à realidade, né? Que eu acho que isso é uma das questões centrais
por trás do nosso tema de hoje, né? Por que é importante lutar pelo SUS? Então, exatamente. Essa forma da mídia lidar com a questão da saúde pública acaba gerando um imaginário na população de que vai ser melhor para a sua saúde adquirir um plano de saúde, né? Então gera o imaginário de que a saúde é uma mercadoria que eu vou acessar naquele momento que eu tiver dinheiro para fazer isso. E aí, quando o governo, por exemplo, lança a proposta de um plano popular de saúde, isso fala a esse imaginário que a mídia está aí criando e fortalecendo o tempo todo, né? Quando, na verdade, a gente sabe que os planos de saúde, eles não resolvem. E ainda mais nessa proposta do governo Temer, que é um plano muito rebaixado, um plano que não teria a mesma fiscalização que tem acontecido ultimamente, um plano que não tem o compromisso com a assistência, né? Porque o SUS, ele tem um compromisso desde a promoção à saúde, de evitar que as pessoas adoeçam. Então, faz parte do SUS, por exemplo, a gente saber que uma pizza que eu vou comprar numa pizzaria, existe a vigilância sanitária que está garantindo a qualidade daquilo ali, né? Há uma cirurgia cardíaca, por exemplo, de alta complexidade, há um transplante. Plano nenhum de saúde faz transplante, por exemplo, e isso não é noticiado na mídia, né? Então, o SUS, ele está desde a promoção à saúde até as coisas mais complexas que a gente pode fazer em termos de saúde. Esse é o compromisso do SUS, porque o SUS, ele entende a saúde enquanto um direito, né? A gente tem muitas dificuldades na implementação do SUS, que são dificuldades históricas, inclusive pela dificuldade de ter financiamento adequado, né? Porque o SUS, ele faz parte de um aspecto da Constituição, que é o entendimento dos direitos, o entendimento da parte social. Por outro lado, os governos que foram se seguindo logo posteriormente à Constituição, eles não tiveram o mesmo interesse em termos de financiamento, né, para conseguir consolidar o SUS como ele estava posto na Constituição. A gente pode dizer que se acendia uma vela para Deus e uma vela para o diabo, como se fala. Duas para o diabo. Ou duas para o diabo. Né? Então, por exemplo, ainda na década de 90 é criada a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, né? Que é uma forma de você pegar parte daquele orçamento que deveria ir exatamente para a Seguridade Social, que inclui a saúde, que inclui a previdência, inclui a assistência social. Uma parte desse financiamento ia para pagar juros da dívida, né? Ia, na verdade, para o capital financeiro. Então, desde o começo do SUS, a gente tem uma fatia importante de dinheiro que era para financiar as ações de saúde, indo para pagar juros da dívida. E aí, nesse governo, a gente vê isso se aprofundar cada vez mais. Ora, se não é isso que vai acontecer, quando a gente traz para a população essa ideia de que eles só vão acessar a saúde através de um plano popular de saúde e não através do SUS. Duas coisas, dois exemplos para complementar o que Carolina falou. Em 2012 ou 2013, me falha a memória agora, o Brasil conseguiu alcançar a meta da ONU de reduzir a mortalidade infantil. Isso não foi conseguido por plano de saúde nenhum, não foi conseguido por grande hospital nenhum, isso foi conseguido na atenção básica que é o SUS quem banca, o SUS quem financia. Foram os médicos da família, agentes comunitários de saúde. Na outra ponta, como disse Carol, você tem doenças como leucemia. O melhor lugar para se tratar, por exemplo, uma leucemia aqui em Pernambuco é o Hemop. Você não vai tratar com a mesma eficiência em nenhum outro hospital privado. O Hemop é o lugar mais adequado para isso. E o Hemop é SUS. Quer complementar? Então, eu acho que é bem isso que Inácio está trazendo. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, falar um pouquinho aqui de Recife. Recife é pioneira, por exemplo, na questão das práticas integrativas de saúde, como eu citei, né? Dança circular, acupuntura, reiki, né? Terapia comunitária. Então, a possibilidade de você inserir isso no Sistema Único de Saúde, que antes era uma coisa que muitas vezes ficava em paralelo, pessoas que tinham condição financeira de acessar isso, acabava acessando. O Recife tem isso no SUS, extremamente comprometido hoje com financiamento. A gente sabe que na hora que tem menos dinheiro, ações como a atenção básica, né, como bem Inácio falou, a atenção básica de saúde, ou seja, o posto de saúde da família, uma equipe de saúde da família, que aquela equipe vai conhecer aquela pessoa, vai estar próxima da casa daquela pessoa, né, vai poder acompanhá-la ao longo do tempo, né, entender melhor seu adoecimento. Isso tem trazido para os indicadores da agente de saúde pública aspectos muito positivos, como a redução da mortalidade, como o melhor controle de doenças crônicas, como é o caso de hipertensão e diabetes, né? Então, são coisas bem importantes que vêm acontecendo no SUS. A própria política de saúde mental no Brasil, né? Que é uma política em consonância ao que tem de mais recente, vamos dizer assim, em aspectos mundiais, de você superar
uma forma de tratamento muito antiga, né, que era uma forma de isolamento, e hoje você trabalhar na comunidade. Então a gente vê que isso tem avançado também bastante no Brasil, como é o caso quando a gente vê os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Né? A gente não vê isso, por exemplo, na rede privada. Né? Se alguém tem um transtorno mental grave na rede privada, é difícil de conseguir atendimento, porque a rede privada só garante o consultório, o acesso ao consultório, o consultório eminentemente do médico, né? Então é muito difícil, inclusive, você, às vezes, na rede privada, garantir os outros profissionais que a gente precisa, né? Como também as outras situações. E a história do atendimento privado à saúde mental no Brasil é uma história muito triste. É uma história verdade. de choques elétricos e camisa de força. E aí, quando a gente fala dessa necessidade de lutar pelo SUS, vem na lembrança essa notícia recente, né, bem recente, do mês passado aqui que a gente teve, do fechamento do hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, por falta de recursos, né? Deixou cerca de 7 mil pessoas sem atendimento médico na região, cerca de 7 mil pessoas por mês, né, que eles atendiam. E aí, fazendo aquela redistribuição, lotando hospitais vizinhos, etc. Você acha que existe algum risco dessa história se repetir em outros estados nos próximos meses? A gente está passando por algum desmonte, por exemplo? Infelizmente, sim. Né? Na hora que fala que vai ter menos financiamento, como foi bem dito no começo, né? A PEC da morte traz aí o congelamento do financiamento dos gastos públicos para os próximos 20 anos. Então, faltando dinheiro, vai acabar fechando os serviços, né? Mas atualmente a gente já sabe, por exemplo, que o governo falou que vai fechar as unidades próprias da farmácia popular. A farmácia popular, ela trabalhava com a venda muito subsidiada, né? Assim, 90% mais barato de alguns medicamentos essenciais para a população. Um programa federal, né? Que vinha exatamente, de alguma forma, ajudar naqueles municípios que, de alguma forma, o medicamento que era para estar na unidade gratuito não estava conseguindo acessar. Então, de uma forma ou de outra, a população tinha acesso. Agora o governo vai fechar as unidades próprias, vai deixar apenas alguns medicamentos nas redes privadas mesmo de farmácia, né? Que a pessoa vai lá e, através da receita, recebe aquele medicamento ou paga mais barato, mas assim, muito menos medicamentos do que eram ofertados nas farmácias próprias e muito mais sujeitos à fraude, a gente sabe, né? Foram noticiadas várias fraudes nesse sentido, porque é uma farmácia privada vendendo um medicamento ao governo, no fim das contas, entregando para a população. Então, a capacidade de gestão do governo desse procedimento é muito menor. Outra coisa que a gente soube também recentemente é que o programa Mais Médicos para o Brasil, que é um programa muito exitoso, né, que pôde levar médicos a municípios que praticamente não tinha acesso a esse profissional, né? Pôde levar médicos brasileiros, médicos estrangeiros, né? Mais de 10 mil médicos cubanos, por exemplo, para aquelas regiões que a gente sabe que era muito difícil que os médicos brasileiros conseguissem, de alguma forma, se estruturar, estar presente nessas comunidades. A gente sabe que está tendo muita dificuldade de financiamento, já tem atrasos nos salários, né? Então é um programa também que está em risco nesse momento devido a essa dificuldade de prioridade mesmo do governo. O governo não está priorizando a saúde. E um assunto que eu acho que é impossível hoje de a gente não associar a tudo que a gente conversa, né? Diz respeito à reforma da Previdência, né? E quase sempre quando a gente fala dessa questão da saúde, é muito sempre na perspectiva do paciente, do usuário, mas eu vi que um dos pontos na pauta de hoje lá no Derby diz respeito também à reforma da Previdência, né? E aí eu queria que você pudesse explicar um pouco mais para o nosso ouvinte de que forma essa atual proposta ela pode atingir o setor da saúde, né? Existe um risco, por exemplo, da gente ter menos responsabilidade dos hospitais públicos ou privados numa política de terceirização, né? Uma das coisas que se tem falado. Como é que isso pode impactar a saúde do Brasil? A gente imagina que vai impactar muito negativamente. Falando um pouco da Previdência, né? É uma reforma que fala que a gente tem que contribuir 49 anos para conseguir acessar uma previdência, né, uma aposentadoria de maneira integral. É muito cruel na realidade da nossa população, que vive vínculos muito precários de trabalho, muitos não têm carteira assinada durante muito tempo, né? E aí a gente imagina que essa população vai ficar submetida a condições de trabalho durante muito tempo, adoecendo cada vez mais,
Né? Outro aspecto cruel da reforma da Previdência também é que iguala a idade de aposentadoria de homens e mulheres. Né? Então, quando a gente tem uma diferenciação, isso na verdade está reconhecendo o aspecto do trabalho da mulher, que na nossa sociedade ainda é muito mais presente o trabalho da mulher em casa, com os filhos, do que o homem nesse trabalho. Então, essa diferença na idade de aposentadoria reconhecia isso de alguma forma na idade de aposentadoria. Então, na hora que iguala, a gente nivela isso. Então, a gente vai ter realmente pessoas muito mais cansadas, muito mais adoecidas, né? E isso, com certeza, vai impactar para o sistema de saúde. Outro aspecto é que o financiamento da Seguridade Social, do qual faz parte a Previdência, faz parte a saúde, faz parte a assistência, na hora que a população passa a olhar para a Previdência Pública e fala, poxa, eu não vou me aposentar, então eu vou pagar uma Previdência Privada. Claro que são poucos que vão poder fazer isso, mas no fundo é isso que está por trás dessa reforma da Previdência, criar um mercado para a Previdência Privada. Né? Isso vai fazer com que aquela parcela da população que não se reconhece na Previdência Pública vai pagar a Previdência Privada, e isso vai reduzir o financiamento para a Seguridade Social como um todo e pode impactar sim na nosso financiamento para a saúde. Né? E aí, falando um pouco das terceirizações, primeiro, não ter concurso público. Né? Se eu posso terceirizar a atividade fim, ou seja, quem trabalha diretamente naquilo ali, porque antes a gente tinha o quê? Você tem um hospital, infelizmente você já podia terceirizar limpeza, transporte, segurança, e a gente sabe as dificuldades que isso gera, inclusive, para assistência, mesmo não sendo atividades fins, né, como a gente fala. Mas agora eu posso terceirizar o médico, né? Então eu posso terceirizar o enfermeiro, a enfermeira que está ali na ponta, a médica que está atendendo. Então eu posso colocar uma médica atendendo 2 meses, daqui a 2 meses eu coloco outra. Se aquela médica engravida, por exemplo, que garantia de direitos essa médica tem, né? Então a gente quebra vínculo com a população, que em alguns serviços de saúde, em muitos serviços de saúde, isso é extremamente importante. Quando a gente trabalha na atenção básica, quando a gente trabalha na saúde mental, é muito importante que o usuário que vai procurar aquele serviço, ele não esteja todo dia vendo um profissional diferente, contando de novo a sua história, né, trazendo de novo os seus exames. Então o vínculo ele é muito importante. Então a terceirização pode comprometer essa questão. Fora que as condições de trabalho para o trabalhador da saúde vão ser muito piores, né? Então isso pode comprometer o cuidado. E aquele trabalhador que está submetido a um regime de trabalho muito mais precarizado, que é o da terceirização, já tem estudos que mostram que eles adoecem muito mais. Então, se a gente pensa no aspecto mesmo de que as doenças, elas são também determinadas pelas nossas condições sociais, por como a gente trabalha, como a gente vive. Se a gente vive pior, se a gente tem que se desdobrar em 2, 3 vínculos, pula de um canto, vai para Paulista trabalhar, volta para Recife, vai para Camaragibe, né, para poder ter um orçamento mínimo no final do mês, isso vai impactar na saúde, a gente vai adoecer mais, sem dúvida. E aí eu acho que um outro ponto de pauta que me pareceu dos pontos mais polêmicos de todo é esse relacionado aos planos populares de saúde, né? Principalmente por conta desse contexto aí que a gente tem um ministro que essa ascensão política dele se dá pelo financiamento do plano de saúde, e aí ele agora quer criar um modelo de plano privado, me parece, que já foi inclusive criticado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Que forçou o governo a dizer que foi um erro de digitação, dizer que o Conselho tinha autorizado, aprovado o modelo. E aí, eu queria, na verdade, que você pudesse explicar um pouco mais para o nosso ouvinte o que são esses planos populares, né? E qual é o posicionamento geral da classe que a gente escuta em relação a eles. Então, na verdade, essa ideia do plano popular já parte de uma premissa de que o papel do governo não é fornecer um direito, mas sim fazer com que a população acesse uma mercadoria. Então, a gente já não concorda com isso. Saúde é um direito, não é uma mercadoria, né? A proposta é que sejam planos mais baratos, né? É esse o entendimento de que a população vai poder acessar porque é mais barato. Mas que plano é esse que ele vai acessar? É um plano com uma cobertura muito reduzida. São planos, principalmente, que garantem consultas, né? Consultas, os exames mais simples. Mas na hora que essa população precisar, por exemplo, de uma hemodiálise,
né, de um procedimento bem mais complexo, na hora que precisar de uma cirurgia, na hora que precisar, por exemplo, de um atendimento num serviço de saúde mental devido a uma situação de crise de um transtorno mental grave. Isso vai estar garantido nesse plano? A gente acredita que não, pelo que está colocando na proposta e pelo que a gente vem vendo de movimentação do governo de reduzir a fiscalização aos planos de saúde, pelo que a gente vê nas entrelinhas também, né, quem paga a banda diz que música vai tocar, né? Então, na hora que o ministro recebe essa grana toda dos planos de saúde, é claro que ele vai estar fazendo algo pensando nos planos de saúde e não na saúde da população. Então, a gente acredita que esses planos não vão ser melhor para a população, vão causar mais erros, inclusive, porque não necessariamente ter mais consultas, né, com especialistas quer dizer uma melhor saúde. Às vezes a gente tem mais exames sendo feitos, mais remédios que, às vezes, um remédio conflita com o outro, né? A gente acredita, na verdade, que a população tem que ter uma equipe de saúde da família perto da sua casa, acessível, com os insumos necessários, ou seja, medicamentos, exames, o que seja necessário, e essa equipe de saúde da família vai coordenar o acesso dessa pessoa à rede de saúde como um todo, que deve ser capaz de cuidar dessa pessoa em todas as suas necessidades, sejam necessidades mais complexas no sentido de tecnologia, né, uma cirurgia, um exame mais complexo, sejam outras necessidades, como é o caso quando a gente fala das práticas integrativas, né, pensar um pouco na promoção à saúde, e a gente não imagina que isso vai ser acessado por esses planos. Esses planos muitas vezes vão só falar esse imaginário que vem sendo construído pela mídia, de que saúde boa é aquela que eu pago, é aquela que eu tenho um médico na minha frente passando um monte de exame, pedindo um monte de exame e passando um monte de remédio. E quem isso é não é saúde. E quem é usuário de plano de saúde sabe que os planos de saúde caros são muito ruins também, muito ruins. Né? E você falando isso me bateu aqui, que na verdade eu acho que se aproveita muito de um vício que a gente tem no Brasil relacionado à saúde, que é justamente de pensar que o cuidado médico é ir na primeira consulta e não o acompanhamento, né? Não o que se desdobra a partir daí. A gente quer ir já na primeira consulta saindo com uma lista de remédio para comprar, porque é isso que resolve o problema da gente. Eu fiquei pensando no caso que aconteceu agora em São Paulo, né? Que o prefeito falou assim, eu zerei o problema da saúde. Na verdade, porque ele conseguiu uma primeira consulta para um monte de gente, né? Que não necessariamente configura uma continuidade do acompanhamento. João Dória é um bom comediante, pelo jeito. Do atendimento. Mas, bom, Ana, você quer reforçar a chamada para o evento hoje? Nosso tempo já está encerrando. Sim. Então, só reforçar para o pessoal, hoje, a partir das 14h, na Praça da Resistência, também conhecida como Praça do Derby, estaremos lá, vários movimentos de saúde, profissionais de saúde, usuários, estudantes, né? A gente vai estar conversando sobre o direito à saúde, sobre os ataques que temos sofrido a esse direito à saúde, né? Também com práticas de cuidado. Então, vamos lá todos, né? Porque a saúde é um direito e nós não vamos deixar o SUS acabar. Tá ótimo. Eu já estava mal acostumado aqui, que semana passada a gente teve 1h30, eu olhei o horário aqui, pensei, eu tenho muito tempo ainda para conversa. Mas o programa hoje está encerrando, né? Queria agradecer a audiência de todos. O programa toda sexta-feira tem apresentação minha, o Fora da Curva, tem sempre apresentação minha na sexta-feira. Bruno Nogueira, sou professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco e sempre produção conjunta com Laudenice Oliveira, que não pôde estar com a gente aqui hoje, que ela é do Centro Sabiá, e Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio, aqui da Rádio Universitária. O Fora da Curva, ele é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TV Universitária e fruto de uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral. Eu também queria agradecer a participação que a gente teve hoje dos nossos colaboradores do curso de jornalismo, Lúcio Souza e André Medeiros. O programa volta na próxima semana, sempre às 11h30. Na segunda-feira, o tema com a Adriana Santana vai ser sobre o fim do Ciências Sem Fronteiras, né? O programa de intercâmbio que foi recentemente cancelado pelo Ministério da Educação. Desde já contamos com sua audiência e participação. E até lá, um abraço e um ótimo fim de semana para todos e para todas. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária.
Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM inicia sua programação da tarde com almoço musical. E como acontece toda sexta-feira, vamos a mais uma edição do Almoço Musical Chorinho, que começa trazendo para você grandes encontros instrumentais